Meus irmãos, por favor, eu vou convidá-los para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos 11 a 17. Diz assim o texto bíblico: Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: Não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: Jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Somente até aqui. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecê-lo e vamos pedir para que o Senhor, mais uma vez, bondosamente venha falar ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso ser, que Ele venha nos transformar, que sejamos impactados pela Sua palavra, pela Sua presença nesta manhã. Senhor, nós estamos aqui reunidos com a Sua igreja esta que Tu compraste com o Teu sangue na cruz. Te louvamos porque a igreja é Sua, ela não é de homens, não é de instituições, não é de teólogos, não é de ministros do Evangelho, mas ela é Sua. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco nesta manhã, especificamente através desse texto que nós acabamos de ler. Senhor, o Senhor, cremos nós, é o mesmo Deus. Como Tu operastes no passado, Tu continuas a fazê-lo em nossos dias. O Senhor continua, Senhor, a curar, a libertar, a abençoar, a salvar, a restaurar. E te pedimos, Senhor, que o Senhor venha nos transformar, venha nos tocar, venha nos impactar por meio desta mensagem. Fale, Senhor, por favor, ao nosso intelecto, fale à nossa mente, fale ao nosso entendimento, que o Senhor remova todos e quaisquer empecilhos e obstáculos que possam prejudicar o livre curso da Sua palavra e também o fato de a mesma penetrar em nossos corações, de modo que sejamos abençoados, ensinados, instruídos pelo Senhor nesta manhã. Fique conosco e, por favor, nos abençoe, é o que te pedimos, gratos, em nome dos Seus filhos Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar, meu irmão, por favor. Como nós sabemos, esse texto de Lucas 7, versículos 11 a 17, é aquele texto que apenas Lucas aqui nos traz e que trata, por exemplo, da ressurreição do filho da viúva de Naim. E tendo como base o texto ora lido, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã uma mensagem que tem como tema, como título, o tema 5 verdades gloriosas sobre Jesus. 5 verdades gloriosas sobre Jesus, a partir do texto que nós lemos, tendo como base o texto que nós lemos. Meus irmãos, nós estamos diante de uma história que, apesar de breve, apesar de sucinta, tem poucos versículos, é uma das histórias mais comoventes, mais dramáticas e mais tocantes dos evangelhos. E essa história, eu creio que você deve ter percebido ao ler esse texto, ela está repleta, está cheia de contrastes. De um lado, nós temos um grupo de pessoas que segue o Messias, enquanto que do outro, nós temos um grupo de pessoas que segue uma multidão que acompanha uma mãe enlutada. De um lado, nós temos uma comitiva que segue a Jesus, aquele que é a alegria dos homens, fazendo uso do título da famosa composição de Johann Sebastian Bach, enquanto que do outro lado,
temos uma comitiva que segue a um jovem que está morto e cuja morte causa profunda tristeza para a sua mãe, para os seus familiares e para as pessoas ali que participam daquela comitiva em direção a um enterro. De um lado nós temos o maior de todos os filhos únicos da história, Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Enquanto que do outro lado temos um filho único que está morto e que está prestes a ser sepultado. E Lucas, ao nos conduzir em meio a todos esses contrastes, ele nos permite, ele nos possibilita que aprendamos pelo menos 5 verdades gloriosas sobre Jesus, as quais eu gostaria de compartilhar com vocês a partir desse momento. A primeira verdade sobre Jesus que eu aprendo nesse texto é que Jesus sempre entra em cena no momento certo. Jesus sempre entra em cena no momento certo. Acompanhe comigo, por favor, o que dizem os versículos 11 e 12. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Versículo 12. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Olha que coisa interessante. Segundo Lucas capítulo 7, versículos 1 a 10, Jesus acabara de estar em Cafarnaum, localidade esta onde ele havia curado o servo de um centurião romano, bem no texto que antecede a passagem que nós lemos. E agora, Jesus ele sai de Cafarnaum e caminha cerca de 34 quilômetros, entre 34 a 40 quilômetros, até uma cidadezinha, uma aldeia, um povoado chamado Naim. E quando Jesus se aproxima dos portões da cidade de Naim, ele chega no exato momento em que um evento triste e lamentável está ocorrendo. Um cortejo fúnebre está transportando o corpo do filho único de uma viúva. Prestem bem atenção nesse ponto. A mulher anônima citada nessa história, ela já havia perdido o seu marido, uma grande tragédia, portanto, já se abatera sobre a sua vida. E agora, como se isso não bastasse, para piorar ainda mais as coisas, a situação, essa viúva perde o seu único filho. E o que acontece nessa hora? Quando o corpo do filho único daquela viúva estava prestes a descer à sepultura, estava prestes a ser enterrado, estava prestes a ser sepultado, Jesus aparece, Jesus entra em cena para socorrê-la. E aqui eu aprendo, meus irmãos, duas importantíssimas lições. Duas importantíssimas, relevantíssimas lições. Primeira, as tragédias fazem parte da nossa vida. Observe que a mulher anônima dessa história experimentou 2 grandes tragédias na sua vida. Ela perdeu tanto o seu marido quanto o seu único filho. E isso nos ensina algo muito triste, mas ao mesmo tempo muito importante, algo real. Por mais que não aceitemos, por mais que não gostemos, por mais que não queiramos, por mais que rejeitemos, as tragédias, meus irmãos, fazem parte dessa vida e mais cedo ou mais tarde elas poderão se abater sobre a vida de qualquer um de nós. Sejamos cristãos ou não cristãos, independentemente da religião, independentemente da cultura, independentemente do saldo bancário, independentemente se moramos numa casa própria, alugada, num bairro mais nobre ou mais periférico, independentemente do que quer que seja, a verdade é que num mundo pós-queda como este em que eu e você vivemos, tragédias frequentemente acontecem e podem, vez por outra, nos abater. Como a tragédia se abateu sobre a vida desta mulher. Ela já perdera em algum momento da sua vida, que nós não sabemos precisar, porque Lucas não nos precisa este dado, ela já perdera o marido, e como se isso não bastasse, agora ela perde o seu único filho. Tragédia sobre tragédia. E eu tenho para mim, meus irmãos, que essas tragédias que frequentemente nos acometem, ou acometem pessoas que nos são próximas, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos e assim por diante, são uma das formas que temos de entender que este mundo não é o nosso paradeiro final.
A nossa esperança está na eternidade, com Deus Trino, com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas até que cheguemos lá, até que alcancemos, pela graça de Deus, esses momentos e condições eternas, frequentemente teremos ainda que nos deparar, que nos defrontar com momentos angustiantes, momentos difíceis da vida, como momentos trágicos, como este em que uma mulher perde o seu marido e depois perde o seu único filho. Mas eu também aprendo uma segunda lição aqui, também igualmente importante, e a segunda lição é: Jesus sempre entra em cena no momento certo. Se por um lado as tragédias são inevitáveis nas nossas vidas, por outro lado, Jesus ele sempre entra em cena quando nós dele precisamos. Jesus, meus irmãos, eu aprendo na Bíblia que Jesus ele não se atrasa, Jesus não demora, Jesus não tarda, Jesus sempre aparece, sempre entra em cena no momento certo. Gálatas no capítulo 4 e versículo 4 diz que Jesus veio ao mundo na plenitude dos tempos, isto é, ele se encarnou no momento certo, preciso, exato da história. João capítulo 11, versículos 1 a 6, declara que Jesus, ao saber que seu amigo Lázaro estava doente, ele ficou ainda 2 dias no lugar onde estava, antes de ir até ele, conforme João capítulo 11 e versículo 6, ou seja, Jesus visitou Lázaro na hora certa. Jesus, meus queridos irmãos, nunca age adiantado ou atrasado. Ele nunca entra em ação precocemente ou tardiamente. Jesus nunca age precipitadamente ou fora de tempo. Ele sempre age no momento certo. E isso me faz lembrar de um hino que de vez em quando nós cantamos e que o seu refrão diz o seguinte: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira, ou seja, a sua maneira de agir é a mais linda. Esse, meus irmãos, é o Jesus retratado nessa história. Ele atua na hora certa, ele chega no momento certo, ele manifesta o seu poder na ocasião perfeita, ele age no tempo preciso. Por isso, nos conforta sabermos que, ao mesmo tempo em que não estamos imunes às tragédias, às adversidades e problemas desta vida, por um lado, por outro, sabemos que o Senhor é um socorro bem presente no momento da angústia. Sabemos que quando estivermos passando pelo vale da sombra da morte, estivermos passando por situações difíceis da vida, não estaremos só. Deus estará conosco, o Espírito Santo estará conosco, Jesus estará conosco, porque eu aprendo nesse texto que Jesus, ele sempre chega, ele sempre entra em cena no momento certo. Portanto, se você estiver passando por alguma adversidade na sua vida, por algum problema, e quem de nós frequentemente não passa por estas situações, saiba que você não está e não estará sozinho, porque Jesus sempre chega no momento certo para nos acalentar, para nos abençoar, para nos curar, para nos restaurar, para nos transformar, para nos abençoar com a sua doce, gloriosa e magnífica presença. Amém? Esse é o Jesus que nós aprendemos aqui nesse texto bíblico. Mas eu também aprendo uma segunda verdade sobre Jesus, e que é a seguinte: em segundo lugar, Jesus, ele contempla aqueles que sofrem. Jesus contempla aqueles que sofrem. Lucas 7,13, parte A, eu estou aqui me baseando na NVI. Apenas a primeira frasezinha diz: ao vê-la. Ao vê-la. Observe que ao entrar em Naim, Jesus olhou para aquela viúva que acabara de perder o seu único filho e contemplou o seu sofrimento. Às vezes, meus irmãos, nós imaginamos equivocadamente que Jesus seja uma espécie de um CEO celestial, um tipo de presidente divino de uma grande empresa, uma multinacional, que está muito distante de nós, que é um ser inalcançável, inatingível, e que ele tem coisas mais importantes com as quais se preocupar do que com a minha e a sua miserável vida. Porém, nada está mais longe da verdade do que isso.
O mesmo Jesus que olhou para a viúva e que contemplou a dor dela, é o mesmo Jesus que olha para nós e que contempla a minha e a sua angústia, a minha e a sua dor, as minhas e as suas lutas, o meu e o seu sofrimento. Vez por outra, nós vemos pessoas na Bíblia, isso é muito interessante, implorando pelo olhar e cuidado divinos. Não sei se vocês já perceberam, especialmente também nos Salmos, nos profetas, mas eu vou destacar alguns exemplos dos Salmos. Pessoas quando estão passando por problemas, e de novo, quem de nós não passa pelos mesmos ao longo da nossa vida, passamos por muitos deles, mas nesses contextos, frequentemente, vemos personagens bíblicos clamando a Deus pelo seu olhar, pelo seu cuidado. É interessante que nós, seres humanos, durante a nossa dor, nós queremos que Deus nos assista, que Ele nos contemple, que Ele nos olhe, que Ele nos veja, que Ele, em outras palavras, cuide de nós. Nós temos esse tipo de carência, ou não temos? Ou só eu que tenho? Quer ver só como não somos apenas nós? O salmista, no Salmo 25, versículo 16... ele clama a Deus dizendo: olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. Em outro salmo, o Salmo 69, 16, o salmista ora: ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia, olha para mim, ele diz, segundo a tua muitíssima piedade. Em Jeremias, no capítulo 18, versículo 19, o profeta Jeremias, durante um momento de grande aflição pessoal, Jeremias ora ao Senhor dizendo: olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. E olha que coisa interessante, por fim, um exemplo absolutamente pertinente para esse momento, que é o exemplo do apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 16 e 17, o apóstolo Paulo, no final da sua vida, nos momentos últimos, derradeiros da sua vida, ele diz o seguinte: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Mas como cristão ele diz, que isto não lhe seja imputado, ele aprendeu isso com Jesus. Mas olha o que ele diz no versículo 17, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem, e ele vai concluir dizendo: e fiquei livre da boca do leão. Meus irmãos, nós não estamos sozinhos com a nossa dor, Jesus está conosco. E por mais que muitos virem as costas para nós, no momento da nossa dor, Jesus não faz isso. Jesus se interessa pela minha e pela sua dor, pelo meu e pelo seu sofrimento. Esse é o Jesus em quem o apóstolo Paulo cria, esse é o Deus em quem o salmista ou os salmistas de Jeremias também criam. Um Jesus que se manifesta nos nossos momentos difíceis e um Jesus que contempla aqueles que sofrem. Não estamos com as nossas dores, mazelas, problemas e sofrimentos sozinhos. Há um Jesus que olha, que nos assiste, que está presente nos momentos difíceis da nossa existência humana. E é esse Jesus quem se revela a essa mulher enlutada que perdera aqui o seu único filho, nesse contexto de Lucas 7, sobre o qual nós estamos meditando nesta manhã. Isso irá nos encaminhar para uma terceira e importante, como todas as demais, verdade. A terceira verdade que eu aprendo sobre Jesus aqui é: Jesus, ele se compadece dos que sofrem. Jesus se compadece dos que sofrem. Veja o que diz Lucas 7, versículo 13, parte B. O Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Nós descobrimos aqui que Jesus não apenas assistiu passivamente o sofrimento daquela mulher viúva. Ele não contemplou de braços cruzados o sofrimento daquela mulher, mas ele também se compadeceu dela. Ele não apenas viu, não esteve apenas presente diante do seu sofrimento, mas ele agiu de forma a amenizar a sua dor, a sua angústia e o seu luto naquele momento. Aliás, a palavra compadecer, ela significa ter simpatia pela tragédia pessoal de alguém. E simpatia esta que é
acompanhada pelo desejo sincero, verdadeiro, real, de amenizar a dor sofrida por uma pessoa. Jesus tem compaixão, uma das palavras mais lindas da Bíblia. Esse prefixo com, lembra o nosso com mesmo em português, a expressão latina compassio, com, passio, não apenas significa paixão, mas sentimento ou sofrimento. Ou seja, é ver alguém sofrendo e você sofrer com ela, você se simpatizar com a pessoa, você se colocar no lugar dela, é ter compaixão. Eu não apenas assisto passivamente a dor do outro, mas busco me colocar no lugar dele e busco fazer algo de modo que a sua dor e sofrimento sejam amenizados, sejam menorados. Esta é a ideia. A compaixão, meus irmãos, é um dos traços característicos mais marcantes de Jesus que nós encontramos nos evangelhos. Não sei se você se lembra disso ao ler os evangelhos, mas a compaixão, entre tantas outras coisas e predicados e qualidades, obviamente, mas uma delas que salta-nos aos olhos é a compaixão de Jesus. Quer ver só alguns poucos e breves exemplos? Mateus 9,36 diz que Jesus, vendo a multidão, ele teve grande compaixão deles. Por quê? Porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus que tem compaixão da multidão, ele se coloca no lugar dela. Mateus 14,14 declara que Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Ou seja, ele se compadeceu das enfermidades, das dores, dos problemas físicos, psíquicos, emocionais das pessoas e, portanto, as curou. Mateus 15:32 afirma que Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mateus capítulo 20, versículo 34, diz que Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, isto é, nos olhos de 2 cegos, e eles logo viram, e eles o seguiram. Por fim, Marcos capítulo 1, e versículo 40, diz que um leproso se aproximou de Jesus, e lhe disse: se quiseres, bem podes limpar-me. E Marcos 1,41, o versículo seguinte, registra que Jesus, mais uma vez, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse-lhe: quero, seja limpo. Olha que coisa gloriosa. Como nós podemos perceber, não era a autopromoção, não era o dinheiro, não era a ganância e não era qualquer outra coisa que movia Jesus a curar, a abençoar e a libertar as pessoas, a não ser a sua compaixão profunda por elas. Meus irmãos, nós não servimos a um Jesus desalmado, a um Jesus incompassivo, um Jesus indiferente e insensível à minha e à sua dor. Muito pelo contrário, nós servimos a um Jesus que é benevolente, que é benigno, que é bondoso e que é compassivo. E o Jesus que teve compaixão dessa mulher enlutada aqui de Naim, pela perda do seu filho, é o mesmo Jesus que tem compaixão da minha e da sua vida, das minhas e suas misérias, das minhas e suas dores. Mais uma vez, reitero, volto a dizer, não estamos sozinhos nesse mundo de dores, muitas vezes amargo, muitas vezes difícil, muitas vezes obscuro, nebuloso, mas há um Jesus que se compadece de mim e de você. Há um Jesus que conhece as minhas dores e as suas. Ele sabe o que é experimentar dores, porque ele foi crucificado. Ele sabe o que é ser abandonado, porque quando mais esperava, os seus discípulos, a quem tanto amava, viraram-lhe as costas. Ele sabe exatamente o que eu e você passamos nesse mundo, e portanto ele tem condições de nos socorrer da melhor maneira possível. Nós não estamos só. Há um Jesus compassivo que se compadece das minhas e das suas angústias, das minhas e das suas dores. Esse é o Jesus desse texto de Lucas no capítulo 7. Esse é o Jesus desse texto. Mas isso também aponta para outro elemento muito importante e sobre o qual cantamos algumas vezes na manhã de hoje.
A quarta verdade importante sobre Jesus, quarta e penúltima verdade importante sobre Jesus, que nós aqui encontramos, é que Jesus é Senhor sobre a morte. Jesus é Senhor sobre a morte. Lucas 7, versículos 14 e 15 diz isso. Depois aproximou-se, ou seja, Jesus aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Versículo 15. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. A morte é um evento que, desde a queda no pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, tem sempre amedrontado a humanidade. O piloto de Fórmula 1 mundialmente conhecido, o brasileiro Ayrton Senna, por exemplo, quando questionado, disse certa vez que o seguinte, ele disse: tenho medo da morte e da dor. Pois bem, aquilo que amedrontava o Ayrton Senna e que amedronta boa parte da humanidade está sob os pés de Jesus, está sob o controle glorioso, eterno e todo-poderoso de Jesus. Quer ver só? Em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 17 e 18, Jesus se apresenta para o apóstolo João, na ilha de Patmos, dizendo: eu sou o primeiro e o último e o que vive. Fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo o sempre. E esse Jesus, meus irmãos, que morreu, que ressuscitou e que está vivo para todo sempre, ele nos deixou uma maravilhosa, dentre tantas outras promessas, nos deixou uma maravilhosa promessa que podemos encontrar por meio da pena do apóstolo Paulo, ali em Romanos 8:11, onde Paulo, inspirado evidentemente pelo Espírito Santo, escreveu: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em nós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o nosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. O mesmo Jesus, meus irmãos, que ressuscitou ali, naquele contexto, não o último, é evidente, o filho da viúva de Naim, é o mesmo que na eternidade, é com quem nós viveremos para todo sempre, no contexto escatológico, no contexto final da história. Jesus haverá de nos ressuscitar um dia, para que vivamos com Ele para todo sempre. Jesus é Senhor sobre a morte. Ele é um Deus vivo, verdadeiro, o primeiro e o último que morreu, mas que está vivo e que está conosco nesta manhã, onde podemos prestar-lhe o culto devido ao seu santo, eterno e bendito nome. Amém? Isto, por fim, irá nos conduzir a uma quinta e última verdade, igualmente importante, que é a seguinte: Jesus age de modo a fazer com que as pessoas se voltem para Deus. Jesus age de modo a fazer com que as pessoas se voltem para Deus. Não se esqueça de que essa história narra um cortejo. Temos ali uma mãe enlutada. Ela já perdera o seu marido um certo tempo. Lucas não nos narra qual tempo foi esse. E agora ela perde o seu filho único. Essa mulher se vê sozinha no mundo. E aí Jesus ressuscita o filho dela, perfeito? E aí, qual é a consequência disso? A ação de Jesus produz consequências. Quais são as consequências? Elas estão nos versículos 16 e 17. Versículos 16 e 17 dizem: todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Versículo 17, essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Por que Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim? Jesus não ressuscitou o filho da viúva de Naim somente porque ele teve compaixão dela, dos seus familiares, dos seus amigos, dos seus vizinhos, dos seus parentes e assim por diante. Jesus, ele ressuscitou também, ressuscitou o filho da viúva de Naim, porque ele queria que as pessoas se voltassem para Deus.
em temor e louvor, e porque também Jesus queria que as pessoas reconhecessem a intervenção divina naquela situação. Então a ressurreição do filho da viúva de Naim não é um fim em si mesma. Claro que Jesus faz isso porque ele tem compaixão daquela mãe enlutada com seu coração, sabe, repleto de dor. Mas ele também faz isso porque quer que as pessoas se voltem a Deus, louvando, temendo e reconhecendo que aquela ressurreição é o dedo de Deus naquela história. Deus interveio na vida do seu povo. Esse ponto é importante. O texto de Lucas 7,16 que lemos realça essas duas verdades. Esse texto declara que a ressurreição do filho da viúva de Naim, como nós mencionamos, resultou em duas consequências importantes. Primeira consequência, todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Segunda consequência, aquelas pessoas reconheceram que Deus interveio em favor do seu povo. Meus irmãos, quando Jesus faz algo em nossas vidas, Ele o faz porque, entre outras tantas razões, não apenas Ele se compadece de nós, de mim, de você e da nossa dor, mas Ele faz porque Ele deseja que o adoremos, Ele deseja que o exaltemos, Ele deseja que nós o louvemos e Ele deseja que nós o temamos. Ele quer que nós nos voltemos para Ele. A cura não é não é um fim em si mesmo. A bênção não é um fim em si mesmo. Estas coisas são meios que Deus usa para que nós viremos as nossas faces para Ele e o louvemos para todo o sempre. Ele quer que nós o louvemos, que nós o adoremos, que nós o glorifiquemos. E esse texto, portanto, de Lucas 7, ele nos traz estas importantes verdades. Bem, eu gostaria de concluir essa breve mensagem nesta manhã, dizendo que hoje nós aprendemos 5 verdades gloriosas sobre Jesus, as quais eu quero brevemente recapitular. Primeira verdade, Jesus sempre entra em cena no momento certo. Não sei se você está passando por alguma dor, algum sofrimento, algum problema específico, mas Jesus é poderoso para entrar em cena neste exato momento na sua vida. Segunda verdade, Jesus contempla aqueles que sofrem. Nós, eu e você, não estamos sozinhos neste mundo. Há um Deus que nos vê e que entende perfeitamente aquilo que nós estamos passando. Terceira verdade, esse Jesus que contempla, não apenas nos contempla, Ele também se compadece daqueles que sofrem. Ele se coloca no meu e no seu lugar a fim de nos abençoar e amenizar a nossa dor. Quarta verdade, Jesus é Senhor sobre a morte. Ele é Senhor sobre a morte. A morte não dará a última palavra sobre a nossa vida, porque o Cristo ressurreto haverá de um dia, também pelo poder do Espírito Santo, nos ressuscitar para que vivamos com Ele durante toda a eternidade. E por fim, a quinta e última verdade, Jesus age de modo a fazer com que as pessoas se voltem para Deus. Amém? A bênção não é um fim em si mesma, meu irmão. A cura não é um fim em si mesma. A vitória não é um fim em si mesma. Os dons que Deus nos dá não são fins em si mesmos e assim por diante. Mas todas essas bênçãos são meios para que nós nos voltemos para Deus e o adoremos, e o louvemos, e o bendigamos durante toda a nossa existência. Começada aqui na terra e que perpetuará por toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos ficar em pé? Nós queremos nessa hora louvar a esse Jesus que sempre entra em cena no momento certo. Sempre no momento certo. Nós, humanamente falando, podemos julgar que Jesus se precipite. Poxa, Jesus, o Senhor chegou antes. Eu precisava do Senhor em outro momento. As irmãs de Lázaro pensaram erroneamente que Jesus havia se atrasado, porque ele espera mais 2 dias de propósito para poder ver o seu amigo Lázaro. Só que nesse ínterim, Lázaro morrerá. E aí o que uma das irmãs vai dizer? Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Como quem diz,
de forma muito sutil, nas entrelinhas, o senhor chegou no momento errado. Se o senhor tivesse chegado aqui alguns dias antes, e mal sabia ela que Jesus se demorou de propósito para poder ver o seu amigo Lázaro. E aí eu aprendo uma das verdades mais estranhas, incrivelmente estranhas da Bíblia, que é a seguinte: às vezes Jesus permite que as coisas piorem para que elas possam melhorar. Jesus permitiu que Lázaro morresse para que depois pudesse ressuscitá-lo. Claro, não dá para ressuscitar quem está vivo, salvo pessoas vivas biologicamente, mas mortas espirituais, aí tudo bem. Mas às vezes o Deus da Bíblia permite que a situação chegue no pior momento, no pior estágio, na pior circunstância, para que nós vejamos a sua glória. É quando Israel se vê cercado de montanhas e do Mar Vermelho, sem saída, num beco sem saída, que Deus intervém e abre um mar onde não havia até então um caminho. É quando uma mãe enlutada se depara com a morte do seu único filho e se vê sozinha no mundo, que Jesus entra em cena para ressuscitar aquele moço. É quando nós às vezes nos vemos de fato lá no fundo do poço, no fundo do buraco, e às vezes Deus permite que de propósito estejamos no fundo do poço, porque só assim nós somos obrigados a olhar para cima, porque é de cima, é do alto que vem o meu e o seu socorro. Nosso socorro não vem de homens, não vem de igrejas, não vem de teologias. O nosso socorro vem do Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra e que continua a nos sustentar, e que olha para mim e para a sua dor, que a contempla, mas mais do que isso, Ele se compadece, Ele entra em ação. Esse é o Jesus desse texto, é o Jesus da Bíblia. Meu irmão, não sei como está o seu coração aqui nesta manhã. Talvez o coração de alguns esteja mais dolorido, mais sofrido, mais sofrível do que o de outros. Talvez você nem tenha pensado em estar aqui nesta manhã. Poxa, pastor, hoje saí de casa pela graça, estava mal, não acordei bem, indisposta, queria ter ficado em casa, mas senti no meu coração que Deus falou comigo e falou: poxa, vamos lá cultuar a Deus, é o meu dever, eu tenho esse prazer, eu vou lá. E Deus está dizendo a mim e a você que você não está sozinho. Ele vai se manifestar no momento certo da minha e da sua dor. Ele tem contemplado as minhas e as suas dores e sofrimentos, e Ele está se compadecendo de nós. Ele venceu a morte e Ele age de modo que possamos sempre nos voltar para Deus. Esse é o Jesus retratado aqui nesse texto da ressurreição do filho da viúva de Naim. É um Jesus poderoso que está aqui nessa manhã para amenizar a minha e a sua dor, para nos acalentar, para nos abraçar, para nos revigorar, para nos dar a sua graça. Meu irmão, você não está sozinho na sua dor. Deus está comigo e com você durante ela. Você não está sozinho. Confie nesse Jesus, confie nele. Ele nunca irá nos decepcionar. Amém? Feche os teus olhos. Ah, Senhor, como o Senhor é um Deus maravilhoso, como Tu és um Deus sublime, grandioso, exaltado, eterno, excelso. Nós Te louvamos nesta manhã por tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, e particularmente por aquilo que o Seu Filho Jesus fez ali, Senhor, na vida desta mulher enlutada, desta mãe que tinha tido uma perda tão grande, que foi a perda do seu marido. E como se isso não bastasse, ela perde agora o seu único filho, em quem depositava talvez todas as suas esperanças. Ela perde. Ah, Senhor, eu aprendo nesse texto que frequentemente temos muitas perdas na vida, mas o maior de todos os ganhos é sabermos que não estamos sós. Nós não estamos à deriva neste mundo, nós não estamos desamparados neste planeta. O Senhor está conosco, e o Senhor sempre entra em cena no momento certo.
O Senhor nem se adianta, nem se atrasa, nem se precipita, nem acaba procrastinando. O Senhor age no tempo certo, na medida certa, com a forma correta, adequada, no momento preciso e exato, Senhor. Nós, míopes que somos, é que julgamos equivocadamente que o Senhor ou se adiantou ou o Senhor se atrasou. Equivocadamente, erroneamente pensamos: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, se o Senhor tivesse chegado antes, isso não teria acontecido, como aquelas irmãs ali de Lázaro pensaram. Mas o Senhor sempre age na hora certa, do seu jeito, da sua forma, não da maneira como nós muitas vezes desejamos, esperamos e almejamos, porque a nossa visão, Senhor, ela é muito pequena, é muito diminuta, mas o Senhor sabe exatamente o que faz. O Senhor sabe porque tem permitido essa dor nesse casamento, nessa família, na vida desse marido, dessa esposa, desse filho. O Senhor sabe porque o coração dessa mãe tem se entristecido, o coração desse pai tem ficado dolorido diante de tantas lutas. O Senhor sabe por quê. Mas o Senhor sempre entra com a sua providência no momento certo. Sei que o Senhor está nos contemplando, como contemplastes aquela viúva. Tu estás se compadecendo de nós, como também te compadecestes dela, Senhor. O Senhor é soberano sobre a morte. E quando o Senhor age, o Senhor quer que nós nos voltemos para Ti, reconhecendo o Senhor como a fonte de todas as nossas bênçãos e de todas as nossas vitórias. Toda a nossa bênção e vitória estão em Ti, em Ti. Em nada mais, em nada menos, em ninguém mais menos do que o próprio Senhor. Te louvamos. Fique conosco nesta manhã. Cure as nossas dores, cicatrize as nossas feridas. Ajude-nos, ó Pai, a lidarmos com a vida, a continuarmos a caminhada, apesar de todas as perdas que tivemos ao longo do caminho, tendo em vista o Senhor, as suas promessas e a eternidade ao teu lado para todo sempre. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Fique conosco. É o que te pedimos em nome do seu Filho Jesus. Amém.